Nós vamos estudar hoje 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11. João fica lá mais para o final, perto de Apocalipse. João é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele fala muito sobre o amor, fala sobre a verdade, a luz. Nós estamos estudando nesse capítulo sobre a morte na vida cristã. Nós gostamos de falar da vida, não é? A nossa vida depende totalmente da morte. A nossa vida cristã dependeu da morte de Cristo Jesus. E a nossa vida cristã depende da nossa própria morte, morrendo para nós mesmos enquanto estamos vivos, morrendo para os nossos desejos, resignando nossas vontades, sacrificando-se para um objetivo maior do que essa vida. Então a morte é um tema presente desde o início da Bíblia, quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte também, e a morte vai permeando todas as entranhas das nossas vidas. E quando terminar tudo aqui, e nós estivermos com o Senhor, aqueles que creram no Senhor Jesus como Salvador, quando nós estivermos na presença dEle, aí nós poderíamos dizer: acabou o assunto morte. Não. A morte vai ser o assunto por toda a eternidade. O sangue de Cristo Jesus, quer dizer, a morte dEle, nos permitiu estar na presença dEle. E nós vamos exaltar o Cordeiro que foi morto por toda a eternidade. Então esse assunto morte, ele estará presente, vamos chamar de eternidade futura. Ele está presente hoje através da morte física, a morte espiritual, separação de Deus, aproximação de Deus através da morte de Cristo. Esteve também presente no que nós vamos chamar de eternidade passada, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes dos tempos eternos. Por que Deus escolhe esse assunto para tomar conta da nossa vida? Morte. E é o assunto que nós menos queremos pensar. É o assunto que nós nos desviamos. Mas a morte é o assunto que nos envolve. Por fora, por dentro, por notícia, por experiência, por observação, a morte está presente sempre. E por isso capítulo 3 enfatiza a morte de Cristo, que nos libertou do pecado. E agora nós vamos ver a morte de Abel. A morte de Abel nos ensina sobre a falta de amor. Então nós vamos ver, antes de propriamente estudarmos 1 João capítulo 3, vamos para o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, Gênesis 4. E nós temos que dar essa introdução para compreender, né? Aqueles que já sabem a Bíblia aí muito bem, já sabem do que se trata. Aqueles que têm pouca intimidade com os textos bíblicos, precisam conhecer por que ele está falando de Abel. Aliás, quem está falando de Abel sou eu. O texto está falando de outra pessoa. Quem? Caim. Mas quem morreu foi Abel. Então vamos ver Gênesis 4, versículos 1 a 7. Deus tinha feito o mundo perfeito, colocou o homem e a mulher num jardim para cuidar daquele jardim, para administrar aquele jardim,
e com uma única exigência. Bom, algumas exigências, mas uma exigência fatal, mortal, era não comer do fruto de determinada árvore. Das outras tudo bem, mas daquela determinada árvore não. Satanás, que se transformou em Satanás, era Lúcifer, era um anjo maravilhoso junto com Deus, usando da sua livre escolha, livre arbítrio, resolveu ser igual ou mais do que Deus. Então ele foi expulso pela justiça de Deus para as regiões celestiais, abaixo da presença de Deus, e com o poder de rodear a terra. E ele veio rodeando a terra e entrou dentro de uma das criaturas de Deus, uma serpente, a qual falou com Eva, uma vez que eles tinham domínio sobre os animais, então eles tinham também comunicação com os animais. Gênesis, se você não acredita no primeiro livro da Bíblia, já era. Todo o seu conhecimento da Bíblia pode lançar para o espaço, jogar no ralo, porque a origem é Gênesis, que quer dizer origem, inclusive. Se você achar que essas são historinhas da carochinha, se você achar que essas histórias não são verdadeiras, se você achar que não tem veracidade nesses eventos, então deixa de estudar a Bíblia. Faz o pré-primário bíblico, que é: eu creio que Deus é o Criador do mundo em 6 dias literais, e que Ele formou Adão do pó da terra e a Eva da costela de Adão, e soprou o fôlego de vida em Adão. Se você não acredita nisso, não adianta você querer avançar no estudo da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu falo com tanta convicção aqui, e talvez alguém esteja: você acredita nessa história? Eu acredito na história da palavra de Deus, tá bom? Então, Adão e Eva se rebelaram contra Deus, Deus os expulsou do jardim, e os filhos que nascessem já nasceriam fora daquela bênção de Deus. Eles já nasceriam morrendo, já nasceriam em pecado, já nasceriam, como a ciência diz, em entropia, ou seja, numa degeneração do corpo, degeneração do caráter, degeneração do espírito. Então, assim nasceram os filhos de Adão e Eva. Versículo 1 diz assim: coabitou, quer dizer, teve relação sexual, né? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2, alguém pode ler? Depois deu à luz a seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Abel cuidava de ovelhas. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, então, como Deus falou que no dia que comer do fruto daquela árvore, se comer, né, morreria. Então, naquele dia, eles começaram a morrer, porque eles entraram naquela degeneração da vida deles, até chegar à morte deles. Mas Deus não queria que eles tivessem a morte eterna, a separação de Deus. Depois que eles morressem, Deus queria que eles ainda morassem com Ele. E Deus providenciou para isso outra morte. Para salvá-los da morte eterna, Deus matou 1 ou 2 animaizinhos, que provavelmente eram ovelhas, porque daí vem o padrão. E ao matar aqueles animaizinhos, ele retira a pele deles e os cobre, uma vez que um dos problemas ali era a nudez, não da parte de Deus, né, mas da parte de Satanás, colocando na cabeça deles que a nudez estava errado. Deus os cobriu.
Então houve um derramamento de sangue. A partir daí, qualquer um que quiser se aproximar de Deus tem que entrar pelo assunto morte. Ou você morre e se separa de Deus, ou alguém morre no seu lugar para você se apresentar a Deus. E um inocente morre no lugar, um animalzinho, por exemplo. Isso estava prefigurando, ou seja, estava levando, encaminhando até a verdade máxima, que era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que é Deus também, morresse na cruz, e dessa maneira todo aquele que crê em Cristo Jesus como o seu Cordeiro substituto, ele tem vida eterna no Senhor. Maravilha de ensino, não é? Não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez na minha vida. Abel era pastor de ovelhas. Caim era lavrador. Então ele tinha frutos da terra. Então eles foram apresentar um culto a Deus. Como é que se apresenta diante de Deus? Através do sangue, através de sacrifício. Veja o que acontece. Versículo 3. Caim, que era um lavrador, ele trouxe do fruto da terra. Sei lá o que ele levou lá. Levou algumas frutas, levou algumas hortaliças, levou aquilo que ele fazia de melhor, cultivar a terra. Eu não acredito que ele tenha escolhido uma maçã cheia, uma goiaba cheia de bicho. Outro dia eu estava com a minha esposa e nós pegamos uma goiaba. Aí eu dei uma dentada e vi o bicho. E falei para ela, estou aliviado, porque eu achei o bicho inteiro. O problema é você achar metade do bicho na goiaba. Ela já é mais cuidadosa com bichinho. Eu como bicho, não tem problema. Bicho é vitamina B. Eu não acredito que ele tenha levado frutos estragados. Eu não acredito que ele tenha levado alface enferrujada. Que ele tenha levado alguma coisa podre, alguma coisa passada. Eu acredito que ele levou o melhor da terra. O que vale não é a intenção. O que vale é você obedecer a Deus. Deus estabelece um padrão, embora você não tenha aqui, mas você é inteligente. Ao estudar a Bíblia, você já viu que o padrão de Deus é o sacrifício do sangue. Ninguém tem falta de inteligência para saber isso, na palavra de Deus. Aí no versículo 4, inteligência e conhecimento, tá? Às vezes a pessoa não conhece, mas nós conhecemos, né? Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Alguns falam, é por causa da intenção do coração. Ninguém conhece a intenção do coração, só Deus, né? Agora a gente conhece aquilo que a gente vê. O que a gente está vendo é que Caim levou do fruto da terra. Do fruto não sai sangue. Abel levou do rebanho. Aí sai sangue. É o derramamento de sangue em favor de alguém que se apresenta a Deus. Deus se agrada. Deus se agrada não apenas de Abel. Deus não se agrada de Abel. Não se trata de quem tem uma melhor intenção, mas é um pouco além disso. Ele se agrada de Abel e do que mais? Da oferta, tá bom? Nós estamos falando da oferta, e é claro que junto com a oferta tem o ofertante, então vai no pacote. Se Deus gostar da oferta, Ele gosta também do ofertante. Se Ele não gostar da oferta, Ele também não vai gostar
da atitude, da motivação do ofertante. Então, Abel, ele deu a oferta correta diante de Deus, e por isso Deus se agradou. Ele fez aquilo que era para fazer. Se você não fizer da maneira que Deus quer, não queira aceitação por parte de Deus. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não, Ele não faz acepção de pessoas. Todos os que trouxerem a oferta certa, Ele aceita sem exceção. Todos os que trouxerem a oferta errada, Ele não aceita sem exceção. Então, Ele não faz acepção de pessoas. Você não tem que colocar uma categoria misturada com a outra. Você tem que separar as categorias. Aceitação, se fizer o certo. Não aceitação, se não fizer o certo. Versículo 5. Ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou, tirou-os por maneira a Caim e descaiu do semblante. O que quer dizer ao passo? Uma expressão antiga, né? Ao passo que, enquanto, todavia, em vez disso, o contrário disso. Então, Deus se agradou da oferta de Abel, e Deus se agradou de Abel. Mas, por outro lado, Ele não se agradou de Caim, e nem de sua oferta. Muitas pessoas encalharam no Abel e no Caim. É interessante isso. Porque eles ficaram, é por causa da atitude de coração. Não, claro que a atitude de coração está envolvida, mas não é a atitude de coração que os julgou propriamente. Mas a ação, a oferta. Ele não se agrada de Caim e nem da oferta de Caim. Se Caim tivesse dado uma oferta semelhante à de Abel, ele seria aceito também como Abel. Acontece que ele não ofertou o que ele deveria ofertar. Alguns dizem, mas ele ofertou o melhor que ele tinha. A palavra de Deus diz em Isaías que o nosso melhor é o quê? Trapo de imundícia. Não é o que você tem para oferecer a Deus, mas é aquilo que Deus já te ofereceu para você devolver para Ele. E Deus se irou, Deus ficou bravo com Caim, por ele não ter obedecido. E por outro lado, Caim ficou bravo com Deus, porque Deus não aceitou. Assim é a religião. A religião, que quer dizer, vem do latim religare, é uma tentativa de religar o homem com Deus. E o homem quer se religar com Deus através de suas próprias obras, através da sua maneira de pensar o relacionamento com Deus. Mas tem que ser do jeito que Deus quer. E Caim ficou com a cara comprida, descaiu-lhe o semblante, ficou bravo com Deus. Versículo 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Por que você está bravo? Por que você está bravo, Caim? Deus está perguntando para Caim. Deus sempre faz perguntas que ele já sabe a resposta, tá bom? Adão, onde estás? Deus sabia onde que ele estava. Caim, por que você está bravo? Deus sabe por que Caim está bravo. Então, por que Deus faz perguntas se ele já sabe a resposta? Quer provocar a gente. Quer provocar? Quer que saia da sua boca. Ele quer que saia da sua boca. Deus não quer colocar palavras na sua boca. Quer que saia da sua boca. Se você vai confessar um pecado, não é o outro que vai confessar o pecado. É você. Eu lembro quando, às vezes, o filho dos outros ofendia os meus, porque os meus nunca ofendiam dos outros, né? Aí,
Então eu levava a Letícia, que fez o mal para a amiguinha, e falava: o que você tem que falar para ela? Desculpa. Desculpa não, é mais que isso, né? Perdão. Perdão pelo quê? Eu não quero falar, quer que eu fale. O pecador, ele sempre terceiriza os seus pecados. É você que tem que falar, você que tem que confessar. Então Caim foi provocado por Deus para ele confessar. Bom, a gente já sabe porque Caim estava bravo, né? Se você fosse colocar uma palavra aí, qual seria? Rejeição. Rejeição. Foi rejeitado por Deus. Alguém teria outra palavra? Contrariado. Excluído. Hã? Excluído. Orgulho ferido. Silvânia. Excluído. Excluído e inveja. Muito bem. Teve várias respostas aqui da braveza de Caim em relação a Deus. Excluído, rejeitado, não me lembro mais. Orgulho ferido, em relação a Deus. E teve uma resposta aqui em relação ao irmão. Em relação a Deus, ele estava bravo com Deus porque ele foi rejeitado. Em relação ao irmão, ele estava com inveja, com ciúmes, com inveja, porque o irmão foi aceito e ele não. Bom, Deus faz a pergunta: por que você está bravo? Por que você está com a cara comprida aí? E o versículo 7: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Uma conversa racional, uma conversa inteligente, uma conversa sem injustiça. Porque Deus é Deus, Ele manda o que Ele quiser, desmanda o que quiser, não é assim? Deus mandou, eles já sabiam como que seria o sacrifício, e aí Deus fala para Caim: olha, se você fizer o que é certo, está tudo bem, vai ser igual a Abel, vai ser aceito. Mas se você faz o mal, e ele fez o mal porque ele quis alcançar o mérito de Deus, a aceitação de Deus da maneira dele, então você não vai ser aceito. E mais do que isso, o pecado jaz à porta. Jaz quer dizer deitado. O pecado está deitado, é igual cachorrinho, está na porta. Você abriu a porta, ele já pula para dentro. Assim é o pecado na nossa vida, está deitadinho. Abriu uma frestinha da porta, ele já pula para dentro de você. Então foi isso que aconteceu com Caim. Lá no fundo você achou: eu vou oferecer o meu melhor e Deus vai ser obrigado a me aceitar. Foi assim que você pensou, Caim? E não acontecendo o que você queria, você ficou bicudo. E aí você tem que descontar em alguém. Aí entra a falta de amor, o ódio. Nós todos, em potencial, somos odiosos. Odiamos pessoas. E se as pessoas ganham alguma vantagem sobre nós, nós ficamos mais furiosos ainda. Deus fala para Caim: o seu desejo será contra ti, ou seja, é um grande desejo de acabar com a vida de Abel, não é? Porque com a vida de Deus ele não consegue acabar, então ele vai acabar com a vida de Abel, mas a ti cumpre dominá-lo. Segura a onda aí, Caim, eu sei que está no seu coração, você está com um ódio terrível e você quer descontar no seu irmão. Eu estou avisando para você, domine-se. Será que foi isso que aconteceu? Acho que sim, ele até chamou o irmão para passear.
Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele dominou? Não. Ele deu vazão ao pecado dele. O pecado é assim, tá igual um cachorrinho na porta. Abriu uma fresta, ele pula em você e ele te domina. O cachorrinho te domina. E aí o Caim matou Abel com ódio, com inveja, com raiva de Deus, com raiva do irmão. E Deus novamente faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. Versículo 9. Então o Eterno disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: como posso saber? Por acaso sou babá do meu irmão? Babá, gostei desse aí. Então, Deus pergunta: onde que está teu irmão? Claro que Deus sabe onde está. Mas aí ele fala: eu não sei, e também não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Não sou tutor do meu irmão. Não tem que cuidar do meu irmão. Claro que tem, um tem que cuidar do outro. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste ao voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O sangue da terra estava como que clamando a Deus. Deus, meu irmão me matou. E o versículo 11, aí vem a maldição, né? 11. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Aí, quando você lavrar o solo, não te dará ele a sua força. Ele era lavrador, não era? Vai ser maldito agora o seu trabalho. Serás fugitivo, errante pela terra. E aí vem a choradeira daquele que não está arrependido, mas está penalizado pelo que aconteceu. E aí Deus dá uma certa proteção para ele. E aí vai, né, a história. Esse é o contexto. Agora vamos para 1 João capítulo 3. Essa história tem tudo a ver conosco, né? Então, capítulo 3, versículo 11. Então, a morte de Abel nos ensina sobre a falta de amor. Tem muitos ensinos aqui nessa história. E um deles é a falta de amor. Aonde a falta de amor pode te levar? Não fossem as restrições da sociedade, a polícia, o poder judiciário e tantas outras coisas, talvez alguns de nós já estaríamos carregando o título assassinos. Há que algumas pessoas na nossa sociedade ultrapassaram a linha. Nós não ultrapassamos. Mas alguns, ou por loucura do momento, raiva excessiva, oportunidade, elas se tornaram assassinas. E algumas pessoas que estão presas, inclusive, pelo resto da vida, talvez sejam pessoas como nós, trabalhadoras, gente de família, mas em algum momento chamou o irmão para dar uma volta no campo. Meus irmãos, isso é tão sério, porque graças a Deus nós estamos numa sociedade que restringe, uma sociedade que cerca a gente de medo de toda espécie. Muita gente, todos nós, né? E muita gente fala: eu só não mato porque as consequências seriam desastrosas. Aquele que fala: se você fizer isso, eu não respondo pelos meus atos. Responde
Responde pelos seus atos, sim. Essa é a falta de amor que está dentro do nosso coração, de todos nós. É que a cerca da nossa sociedade é mais grossa do que a cerca dos Yanomami, por exemplo. Mas se fosse uma cerquinha de arame farpado, a gente ultrapassaria os limites. Graças a Deus pelo paredão que a gente tem, né? O amor foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Versículo 11, alguém pode ler? Nós não estamos mais em Gênesis, tá? 1 João 3,11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Inclusive Jesus chamou de mandamento novo. Alguém pode ler João 13:34? João 13, acho que é isso. João 13:34, alguém pode ler? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Por que Jesus chamou de novo mandamento? Porque no Antigo Testamento já estava sobre amar os irmãos. Se tudo vai bem, ame. Mas Deus, ele formou a lei do talião. A lei do talião, sabe qual é? Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Se alguém vazou seu olho, vai lá, pega um graveto e vaza o olho dele. Se alguém quebrou seu dente, vai lá e quebra o dente dele. Olho por olho, dente por dente. Era a lei do talião. É isso mesmo, né? Lei do talião. Advogado aqui, nossa. Lei do talião. Então, quando Jesus fala para amar, é como se ele estivesse dando um novo mandamento, uma nova dimensão. Ninguém conhecia isso. Ele falou amar os amigos, as pessoas que nos fazem bem. Isso aí qualquer pessoa faz. Mas agora é para você amar aqueles improváveis. Para você amar. Então é um novo mandamento eu dou. Amem uns aos outros. Foi ensinado por Jesus, foi ensinado pelos apóstolos. Versículo 12. O amor foi rejeitado por Caim. Agora nós já estudamos a história de Caim. Deus o amava. Deus amava Caim. Deus deu a possibilidade de Caim ofertar da maneira certa. Talvez alguém pergunte, mas como que ele ia ofertar se ele não tinha? Bom, o Abel é a lei do comércio, tá? O Abel também comia melancia. O Abel também comia alface. Então ele vai com uma porção disso até Abel e fala, irmão, eu quero comprar uma ovelha sua do seu rebanho. Aqui está o pagamento. Então, aí ele teria um sacrifício, um animal para oferecer como sacrifício. Então ele tinha recursos para isso. Mas ele rejeitou o amor de Deus. Versículo 12. Não sendo como Caim, que era o maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão era justa. Meus irmãos, o quanto vocês puderem deixar desse pensamento, que eu sei que vários teólogos têm colocado, que Deus não aceitou a oferta de Caim por causa da intenção do coração. Não, ele não aceitou por causa da oferta. Ele não está dizendo aqui porque a intenção de Caim era ruim. Ele falou o quê? As obras eram más. A intenção de Caim, eu não sei julgar. Nós não sabemos julgar a intenção dele. Talvez a intenção fosse de provocação. Eu vou provocar Deus aqui dando uma coisa que ele não quer. Não sei. Ou talvez a intenção fosse boa. Eu vou oferecer o melhor da terra para Deus. Mas Deus, a palavra de Deus está dizendo, por que ele assassinou o irmão? Porque as obras de Caim eram más. E a do irmão dele eram obras justas. Aí a gente já subentende que houve ciúme,
inveja. Então o amor de Deus por Caim foi rejeitado. Você pode aceitar ou rejeitar o amor de Deus por você. O que Deus está te dando hoje? Ele está te dando o sacrifício. Para Caim, ele estava dando a oportunidade de Caim oferecer um sacrifício. Hoje, Deus está te dando o sacrifício todo. Você não precisa oferecer nada. Você só precisa aceitar, crer e agradecer. Obrigado pela morte de Cristo Jesus na cruz por minha vida. Está aí o sacrifício todo que Deus deu. É só você aceitar. Mas o maligno, ele trabalhou no coração de Caim, está trabalhando hoje nos nossos corações, tentando nos desviar do amor de Deus. O mundo não vai entender essa mensagem. O mundo não aceita essa mensagem. Mas as pessoas do mundo que mudarem de ideia, elas vão se converter a Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis desse mundo. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por quê? O mundo é tipificado aqui com a pessoa de Caim. Caim odiou Abel. O mundo é como se fosse Caim. O mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? O mundo diz que nós somos arrogantes, porque uma pessoa falar que já é salva e que vai morar com Deus, sem passar pela sala de espera do purgatório, já vai direto para a presença de Deus. É arrogância. O mundo não aceita o sacrifício. Nós cremos no sacrifício de Cristo, o mundo não aceita. O mundo quer que Deus o aceite com as obras que eles estão fazendo. Eles têm muitas obras. Eles cuidam dos enfermos, eles agasalham as pessoas de rua, eles estão emprestando ou dando dinheiro para quem não tem condições, e eles estão achando que tudo isso está indo para uma balança celestial, em que de um lado tem o prato do pecado deles, e do outro lado tem as boas obras que eles fazem. Eles acreditam que na eternidade o prato das obras vai pender e vai ser mais pesado do que os pecados individuais deles. E quando alguém começa com essa conversa, você pergunta para ele: você sabe me dizer qual é o limite? Você sabe me dizer qual é a quantidade de obras que eu tenho que fazer para compensar os meus pecados? Você sabe dizer? Eles dizem: não sei. É por isso que existe o purgatório. Porque caso não tenha atingido a ambivalência lá, ou pelo menos que as obras sejam maiores do que a quantidade de pecados, a gente fica no purgatório. Tá, e o que acontece lá no purgatório? O que você pode fazer lá no purgatório? Fica com a camisa cheia de sangue, pintadinha assim, principalmente se for branco a camisa. O senhor já esteve lá, não? Eu morei no purgatório. A camisa ficava assim. Era puta, mas... Purgatório. Purga, viu, Val? É purga, tá bom? Era muita purga. O purgatório é de expurgar o mal. Então vai expurgar o mal para ficar só o bem. Agora, o que você pode fazer lá no purgatório? Aí a pessoa diz: nada, lá eu não posso fazer nada. Tá bom, mas como é que vai purgar? Como é que vai expurgar? Como é que vai tirar o seu
pecado para ficar só as suas boas obras, para você ser aceito no paraíso ou no céu. Aí eu dependo das pessoas que estiverem na terra, porque elas vão fazer a missa do 7º dia, do mês, do biênio, do bimestre, do semestre, anual, bienal. Quer dizer que a sua eternidade está nas mãos dessas pessoas? Elas me amam muito, elas não vão me deixar na mão. Meus irmãos, assim caminha a humanidade que tem fé. Porque a humanidade que não tem fé, nem nisso elas pensam, né? Elas nem sabem o que vai acontecer. As que têm fé, elas estão presas nisso. Agora, você se prender nisso aí, você está dependendo de outras pessoas para ver se você vai sair daquele lugar, para ver se a balança do pecado ela pesa menos para suas obras prevalecerem. Esquece, você está perdido. As pessoas nem pagam a conta de luz. Você acha que elas vão pensar em ficar pagando missa para você? Esquece isso daí. Você está perdido, meu amigo. É melhor você resolver a sua eternidade hoje, aqui, com o Senhor, porque o amor de Deus está presente, disponível a qualquer momento para você hoje. Hoje é o dia da salvação. Aceite a Jesus Cristo como Salvador. Ainda tem que deixar uma vela acesa, 7º dia direto. É mesmo? Senão não acha o caminho. Tem isso aí também. Uma pergunta. Fala. Existe um pensamento sobre, tipo, se acontecer alguma tragédia, todas as pessoas que você supostamente está dependendo também vão com você. Eles têm um pensamento sobre isso? Puxa vida, que pergunta, hein? E aí, vocês aí que são? Quem aí tem a tradição, né? Eles vão ter que nascer de novo em outro Lucas, você é dessa tradição, com respeito à sua família e tudo mais. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu não acho que esteja atrelado. Não creio nisso. Certo. Eu acredito que isso é uma relação individual. Fala, Joãozinho, o que sua mãe te ensinava? Tudo isso caminha a uma mistura de pensamentos entre os que creem assim, até os espíritas que acham a possibilidade de voltar, mas o purgatório em si é um desafio pessoal. Lógico que ele vai recebendo gotículas favorecimento, mas o purgatório é um desafio pessoal em passar por aquelas lapidações que é necessária lá, enquanto não conseguimos passar. Puxa, Tem um gibi que conta o purgatório inteiro, se alguém quiser ler, eu posso emprestar. Divina Comédia gibi, aquele livro grande que eu tenho desse tamanho, sim. Do Dante Alighieri. Isso mesmo, fala muito. Agora, na história da igreja, quando os sacerdotes, cardeais e bispos, né, eles mandavam seus auxiliares para um vilarejo, era assim. Então ele chega, aqui é um vilarejo. Então vocês fazem 2 filas. E ele vai passar pelo meio com um caldeirão. E você já vai munido com as suas moedas, tá bom? Então, à medida que ele vai passando, você joga a moeda lá. Então as pessoas vão jogando a moeda para o bem dos seus queridos que faleceram, que estão no purgatório. A princípio todo mundo vai para o purgatório, tá bom? A princípio é isso. Então ninguém aqui vai saber, né?
Onde que ele está? Ele está no purgatório. Pensa assim, né? Aí eu vou fazer algumas coisas. Então, a igreja, né? Com aqueles representantes, ia com aquele caldeirão, e eles tinham uma musiquinha. E o verso dizia mais ou menos assim: joguem suas moedas no tintilar das moedas, o seu parente sai do purgatório. Já estou ouvindo, trim, saiu mais um, trim, saiu mais um. E eles iam de vilarejo em vilarejo, recolhendo as ofertas, e no tintilar das moedinhas, o seu parente está saindo. Agora, como que ele sabe? Então, numa dessa, agora eu vou mexer com o Lucas e com o Joãozinho aqui. Numa dessa, a mulher estava muito preocupada e foi falar para o sacerdote: eu já tenho, minhas moedas estão tintilando aí há muito tempo. Eu já estou dando, como que eu vou saber que ele saiu? Aí o sacerdote falou: não, Deus já me mostrou. A semelhança do profeta Ezequiel, ele pegou o seu marido, que era marido, né? Pegou pelo tufo do cabelo e levou do purgatório para o paraíso. Ela falou: agora eu não acredito mais mesmo, porque ele era careca. Piadinha sem graça. Seu João Mendes está nessa também, né? Ô Cláudio, você chegou hoje e você já está nessa também, né? Não mexe com o Juvandir, hein? Nem com o Juvandir, nem com o Cícero, né, Cícero? E com o Frank. O Frank, nem com o Frank. Mas o Frank dá para pegar pela barba. Dá para pegar pela barba. Irmãos, eu não sei mais falar nada do purgatório. Acabou meu repertório. Vamos lá para o versículo 14. Irmãos, o amor é a libertação. Pode falar. Certo. Purgatório. Esses que acreditam no purgatório não tem nada a ver com reencarnação, né? Não. Embora eles cruzam os caminhos em algum momento, né, Joãozinho? Mas a reencarnação, o ensino do karma também é a possibilidade da pessoa que morre, ela voltar. Ela volta como um espírito numa outra existência para poder purgar. Aí que se encontram os caminhos. Para purgar os pecados da vida passada. Para purgar quer dizer tirar, expurgar. A pessoa que ensinou eu a dirigir, ele era espírito. Certo. Eu tive a oportunidade de evangelizar ele. Uma pessoa com joia. Aí ele falou para mim: Jesus tinha tido 80 milhões de vidas. Então ele tornou perfeito. Então nós vamos também. Sim, todos têm. Então tem os principais são os espíritas, né, que vem do espiritismo francês e inglês, que é voltar a uma nova existência para purgar os seus pecados. Tem do hindu, que é o karma, da Índia, que é o karma. Aí ele pode vir inclusive numa barata, num animal, ele vai pagando pelos pecados dele. E tem também um terceiro que é do budista, que é o nirvana. Então ele vai atingindo uma melhoria do seu espírito até atingir o nada absoluto. É o nirvana. Então o mundo está tentando, né? O mundo está tentando ainda com as ofertas de Caim se aproximar de Deus. E aqui nós vamos ter que parar já, meus irmãos, né? Falamos de Caim, mas foi importante falar de Caim e da nossa libertação da vida sem Cristo. Alguém pode ler o versículo 14, que com esse a gente encerra. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, nós que cremos em Cristo Jesus já temos o problema resolvido. Nós não estamos numa sala intermediária. Nós já passamos da morte para a vida. Isso é para a nossa vida eterna. E para a nossa vida aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, algumas coisas carimbam a nossa crença. As pessoas veem que nós realmente
cremos no que nós estamos falando. Por quê? Porque nós amamos as pessoas. E aquele que não ama permanece na morte. Por quê? A semelhança de Caim, ele não amava o irmão. Ele tinha inveja, ciúmes do irmão, mas não amava o irmão. Então, em outra oportunidade, vamos continuar sobre esse assunto de morte e amor. Deus abençoe os irmãos.